paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui com o irmão Isaac Evangelista, amigo, de longa data. Graças a Deus. Já faz um bom tempo que ele foi meu professor na Escola Bíblica Dominical. Professor formal e professor informal também, Porque eu aprendi muito com o irmão Isaac durante o período que a gente esteve ali na igreja. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o conteúdo da lição que nós vamos iniciar nesse segundo trimestre de 2021, que é exatamente essa lição aqui. Ela tem como título geral Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição aborda o tema dos dons de uma forma geral. Ela não trata, irmão Isaac, especificamente dos chamados dons espirituais. Os dons espirituais, como a gente entende os dons do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, Ele aborda os dons de uma forma mais abrangente e os dons espirituais estão inclusos, nessa abordagem que ele faz. E ele traz, na primeira aula, a primeira lição, que tem como título E deu dons aos homens, uma introdução geral sobre o conteúdo dos dons. Ele traz aquelas duas palavras, uma palavra hebraica, para o Antigo Testamento, que é a palavra Natan, que significa dar, e traz também a palavra no Novo Testamento, o verbo grego didome, que está relacionado também a dar. Seria assim, dom no sentido mais abrangente, no sentido geral. É verdade. E como é que o senhor compreende essa primeira abordagem? Ananias, primeiro de que tudo, a paz do Senhor para todos. Paz do Senhor. Você falou que eu fui seu professor, mas quero salientar também que a gente trabalhou muito você como superintendente. Sim, houve esse momento. Foi um momento bem extenso. Sim. Que você foi superintendente, diretor da Escola Dominical, e eu fazia parte do grupo de professores, sempre ensinando a classe de adultos, a classe dos irmãos. É um prazer estarmos juntos. Amém. Mais um desses encontros teológicos que a gente faz. Ananias, eu achei, isso me chamou a atenção. Já são 2 lições que a gente estuda juntos sobre dons. Como a gente sabe, tem 3 tipos de dons que a gente define. A própria lição que está em pauta traz aquele versículo lá que Paulo fez referência, falando aos Efésios, fez referência justamente ao Salmo 68, versículo 18. Sim. Eu não gosto muito de comentar essa alusão de Paulo a esse texto, porque as versões bíblicas fazem uma celeuma, porque mudam mas diz, deu dons aos homens, outro diz, recebeu dons. Você conhece bastante as versões bíblicas, sabe disso. Mas trata essa expressão, deu dons aos homens, como Paulo se referiu ao Salmo, não é dons aos crentes, é dons aos homens, porque na verdade são dons naturais. Sim. Inclusive o salmista diz, inclusive aos rebeldes. Mas, esquecendo a referência, o Shedd diz que essa expressão do Salmo só vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja. Você conhece bem o rodapé da Bíblia Shedd. E esquecendo esses detalhes, a gente vai para a prática, sabe que esses dons naturais são capacidade de Deus dar ao homem para serviços diversos. A gente vê isso logo a partir do capítulo 4 de Gênesis, quando surgiu Jubal, que era o pai dos músicos, ele já tinha essa habilidade. No capítulo 35 de Êxodo, começa a história do tabernáculo, a gente encontra uma referência muito, muito importante aos dons naturais. Deus disse que tinha dado sabedoria, conhecimento a Bezalel. E a Oliabe, a dupla, que vai fazer Inclusive, interessante que ele deu sabedoria a um e determinou que ele ensinasse ao outro. Você parou para pensar nesse detalhe. E foi para o serviço do tabernáculo, para a sabedoria para ele trabalhar em cobre, em bronze. Aí a gente vê também em 1 Reis
capítulo 7, versículo 14, lá de Salomão, sobre o pessoal que foi capacitado para preparar o templo, o tabernáculo do templo, o altar do templo, essas coisas. Então são dons naturais. Mas o que é mais importante para nós é justamente definir os dons espirituais. Quando a gente fala em dons espirituais, pelo meu ponto de vista, a gente se refere mais aos dons que estão vinculados à fusão do Espírito, ao derramamento do Espírito. Estão ligados ao batismo com o Espírito Santo. Estão em decorrência do batismo. Em decorrência, né, do batismo. Então o senhor está fazendo está colocando essa distinção entre dons naturais, dons ministeriais e dons espirituais. São três, portanto, tipos de dons. Que é aí que as pessoas fazem muita confusão. A gente tem o texto de Paulo aos Efésios dizendo, e ele mesmo deu uns para pastores, doutores, que está no texto de Efésios. E também está no texto de Romanos. De Romanos, Mas a nossa lição começa dizendo, acerca dos dons espirituais, diz assim, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas Deus é o mesmo. Interessante que ele coloca três diversidades, uma ele cita o Espírito, num ele cita o Filho, cita o Senhor, e no outro ele cita o Pai. Cita Deus, cita três. Sim, o senhor está se referindo a esse texto aqui que está na leitura bíblica em classe, né, que é de 1 Coríntios 12. Então, ele fala, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, é o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Né? Agora, quando Paulo começa aos Coríntios aqui falando da diversidade, ele fala justamente, ele começa incluindo tanto o segundo tópico, o segundo grupo de dons, quanto o primeiro, quanto o terceiro. O primeiro não, o primeiro é os naturais. O segundo são ministeriais, o terceiro os dons espirituais. Ele começa juntando. Mas aí, quando nós chegamos em Romanos, capítulo 12, ele diz, há diferentes dons. Versículo 7, ele diz, se é ministério, seja ministrar. Deixa eu fazer uma observação nesse tópico, e eu queria pedir a sua opinião sobre isso também. Justamente nesse versículo do capítulo 12 de Romanos, ele fala assim, no versículo 6, né? De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, aí ele começa a dar a lista. Dá uma lista de dons. Mas aí, me parece que ele mistura aqui os dons espirituais com os dons naturais, com os dons ministeriais. Por quê? Porque ele diz, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Profecia não é um dom natural. Aqui já não está mais na questão natural. Já não está, né? Já estamos nos dons ministeriais e espirituais. Isso, então Paulo aqui, ele não está fazendo uma especificação desses tipos que a gente identificou, né? Ele está falando dos dons de uma forma geral, não seria isso? Mas parece. Mas se você pegar o capítulo 7, o capítulo 4 de Efésios, parece que é o versículo 8. 11. O versículo 11. Que dá a lista dos 5. Deus deu isso para profetas. Apóstolos, profetas. Vamos lá. Veja. 4 e 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Eu lembrei, irmão Isaac, porque a gente didaticamente faz com os 5 dedos da mão, né? Os apóstolos, polegar. Profeta, indicador. Evangelista, o maior de todos. Aí, pastores, o dedo anular, né? Anular. Da aliança. E ensinadores ou doutores, né? O mínimo. Porque apóstolos, em função dele conseguir pegar todos os dedos. Profeta, porque ele indica. Evangelista, porque é o maior dom. Sem a evangelização, não haveria nem igreja, né? É verdade. Pastores, porque anelar
por causa da aliança, né? A relação do pastor com as ovelhas. Doutores é o menor de todos, porque é o que fica nos bastidores, né? É o ensinador. Agora, sim, agora vamos voltando ao assunto. Sim, Dá a impressão, quando você lê o capítulo 12 da Carta aos Romanos, que ele está falando de dom de profecia. Mas a gente não pode confundir o profeta aí que você acabou de citar, o Efésios, profeta de Efésios, com o profeta lá de Romanos 12. Não, pode. O de Romanos é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Se é profecia, faça a segunda medida da fé. Sim. É ele que faz. Mas eu Agora só não pode confundir com o de Romanos, com o capítulo 14 de Coríntios, que ele diz buscar os melhores dons, principalmente o de profetizar. Então vamos ver. Então só para deixar claro para os irmãos, o dom de profecia que ele cita em Romanos 12 e que ele cita em Efésios 4 e 11 é o ministerial. É o ministerial. Não é o dom espiritual. Não é o dom espiritual. Você começa a observar, Nani, que os dons, ele mesmo deu os dons ministeriais, ninguém pede eles. Pode até desejar, como a Bíblia diz, quem deseja o episcopado, mas não há determinação de pedir. Ele mesmo deu. O profeta, deu o apóstolo, deu o pastor, deu o doutor, sim, ele mesmo deu. O dom os dons, que são os dons que a gente chama de dons espirituais, que está no capítulo 14 de Romanos, ele diz procurar, peça, busque. É a iniciativa que a pessoa deve pedir, deve procurar. É diferente do que ele deu. Então, o texto de Romanos e o de Efésios está dentro dos dons ministeriais e não no dom de profecia. Eu tenho um texto bíblico que é o texto que eu tenho mais como base, não diz? É o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Quando o Paulo chegou na casa de Filipe, o versículo 9 diz: e Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Sim. Não diz que ela era profeta. Elas profetizavam, isto é, elas tinham o dom de profecia, que está lá no capítulo 14, que Paulo disse: buscai, que é do bloco que nós vamos ver depois aqui. Esse era o dom de profecia que as filhas de Filipe tinham. Mas, demorando-se lá, diz o versículo 10, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Esse profeta é justamente o profeta que Jesus deu, que Deus deu para a igreja. Então, lá naquele texto de Atos, a gente já encontra os dois dons diferenciados. Diferenciados. O ministerial, porque ele era profeta, Ágabo. Se lá no de Atos você encontra os dois. Isso. E o das filhas de Filipe. Das filhas que elas tinham o dom de profecia. Que tinha o dom de profecia. Que é diferente. Certo. É completamente diferente. Aí você vê que aí os dons continuam. A interessante é que os dons espirituais, os dons que é propriamente dons espirituais, que a gente conhece, que vincula ao batismo com o Espírito Santo, eles estão dados à pessoa. Quanto o profeta, a Bíblia diz, ele mesmo deu isso para isso. Ele deu o profeta à igreja. Não deu o dom ao profeta, ele deu o profeta à igreja. É bem interessante essa definição. Então, a forma de profetizar do profeta que é dado com o ministério profético, com esse ministerial, ele fala da mensagem sem movimento nenhum, sem dificuldade nenhuma, ele entrega a mensagem. Essa semana, por coincidência, Nani, circulou na mídia, nas redes sociais, uma profecia que você tomou conhecimento. Sim. De um profeta que apareceu na mídia falando línguas estranhas e profetizando uma catástrofe para o Brasil, marcou o dia, fez aquela... Que seria ontem, né? Seria ontem. Pela data que ele deu. 31 de março. Ou foi 30 ou 31 de março? Foi 30 de março, foi até ontem, que se cumpriria. Aí a gente tem duas coisas que eu queria lembrar nesse momento. Quando nós vemos nos púlpitos das nossas igrejas, quando os irmãos virem, um profeta, uma pessoa, um cantor, um pregador, usando a expressão, eu profetizo, você pode descartar.
porque não é de Deus essa mensagem. Porque o profeta de Deus, ele não diz que vai profetizar. Ah, muito esclarecedor essa observação. Ele não diz, eu profetizo, eu sou profeta. Mas isso virou mais um chavão, É um né? chavão, é um chavão. E o pessoal passou a acreditar. Eu profetizo. A Bíblia diz que a profecia não é de Interpretação particular. Então, eu não determino que vou profetizar. Precisa saber se eu tenho a mensagem para entregar ou não. Outro detalhe, Ananias. O dom de profecia, nós vamos ver aqui na sessão, já na sessão dos dons espirituais, o dom de profecia, ele é uma ferramenta espiritual lá da igreja para conforto, para consolação, para edificação da igreja. Deus nunca vai usar esse dom como como instrumento de afronta, de exortação, de castigo, de apresentar catástrofe, essas coisas. Por quê? Você vê que o dom de profecia está vinculado à língua estranha. Todo mundo que tem o dom de profecia começa falando em língua, porque o dom de língua de profecia, eles estão dentro desse bloco dos dons que a gente vai dizer dom de locução. Um profeta, a pessoa que é chamada por Deus para entregar qualquer mensagem, ele não vai entregar uma mensagem vamos dizer, anunciar uma catástrofe falando língua estranha, porque o momento não é de alegria, o momento é de tristeza. Você acha que quando... Então não cabe dom de profecia do capítulo 12 de 1 Coríntios. Não. Esse tipo de mensagem. Não. Ele só cabe para o dom ministerial. O dom ministerial. A profecia, né? A profecia. A profecia. Quando Deus anunciou, quando Davi fez o censo, que Joabe tinha já prevenido que Deus não ia se agradar disso, mas ele insistiu, e Deus mandou o profeta dizer a Davi que ele escolhesse três castigos. Você imagina que esse momento, essa mensagem que o profeta foi falar com Davi, foi um momento de alegria para ele? Não. Ele deve ter ido contristado repreender o rei. Então, se Deus vai usar o anúncio de um castigo, ele não vai usar num dom de profecia, ele vai usar numa palavra profética. Concorda? Sim. Tem mais sentido. Tem sentido, tem muita... Tem sentido. Porque para isso ele diz que há diversidade de ministério, a diversidade de operação, porque para cada nível de operação, Deus tem uma forma específica de tratar. Então essa história do cara tá falando língua estranha, anunciando que quando Deus botar o pé na terra, quando é que Deus vai colocar o pé na terra? Isso não tem sentido. E as pessoas se envolvem e acreditam nessas coisas. Então a gente deixa bem definido o que é um profeta, apesar de Jesus ter dito que a lei e os profetas duraram até João. Mas no Novo Testamento também apareceu profeta como Ágabo, e ainda tem irmãos que entregam mensagens proféticas. Agora, respeitando sempre esse detalhe, não podemos confundir dom de profecia do capítulo 14, que Paulo diz, procurar com zelo, com o que a Bíblia diz, Deus deu. Se ele deu, eu não vou procurar. É ele que dá. Não é verdade? Sim. E aí ele continua com os dons ministeriais, e aqui na lição que a gente estudou, acho que eu não sei se você lembra dela, em 2006, dentro do Gilberto, do pastor Dr. Gilberto, ele até cita dons espirituais de ministério prático. Ele chamou os dois ministeriais de espirituais de mistério. Eu não chamo espiritual. Eu prefiro chamar só de dons ministeriais e deixar os dois espirituais separados. Para aquela lista dos 9. Aí ele bota ministério, bota ensinar. Aí naquela época eu fiz uma observação que ele disse assim, ensinar, não confundir com Éfeso 4:11. Ora, Éfeso 4:11 está tratando do assunto mesmo de ensinar, do ensinador, do doutor que Deus deu à igreja para ensinar. Sim. É um dom ministerial. Exortar, que o povo pensa que exortar é outra coisa, até diz que ninguém pode exortar, só quem pode exortar é o pastor, porque não sabe o que é o dom de exortação, não sabe o que é o sentido. Repartir, aquela pessoa que
que tem aquela habilidade de repartir as coisas com quem tem necessidade. Tem crentes que tem essa vocação, né? Isso já é o dom. Aí tem repartir, tem presidir, exercitar misericórdia, socorro, governo. Todos são dons ministeriais que Deus dá à igreja. Agora, no capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, ele trata justamente dos dons espirituais. Só, Nani, que tem um grupo de dons, nessa relação que os teólogos fazem de dons espirituais, que querem vincular o batismo com o Espírito Santo. O primeiro grupo, essa é a opinião pessoal, eu que penso, que interpreto assim, eu não vejo os dons de discernir, os dons da palavra da ciência, da palavra da sabedoria, ligada aos dons espirituais, de forma que sejam ligados ao batismo com o Espírito Santo. Sim. Então, só para deixar também mais separado didaticamente, ele tem ali uma lista de 9 dons que nós fazemos a subdivisão em 3 grupos, não é? Que ele até vai comentar sobre cada um deles aqui na lição. Ele chama dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Né? No caso dos dons de revelação, que o senhor está se referindo a esse, que são os dons da palavra da sabedoria, da palavra da ciência e o dom de discernimento dos espíritos, né? Aí o senhor está dizendo que esses 2 é um entendimento que o senhor tem. Eu vou citar o contrário, começando de diante para trás, justamente para chegar nesse ponto aí. Certo. Nós temos os três grupos, né? Nós temos aqui o último grupo, que eu vou começar por ele, que são os 2 de elocução. Profecia, variedade de língua, interpretação. Eu já vi questionar por que Deus usa um dom de língua e um para interpretar, se podia usar já em profecia. Mas aí a Bíblia aí a gente tem que considerar a soberania de Deus e a diversidade de dons e de forma dele usar. Muita gente pensa que quando é batizado com o Espírito Santo, recebe o dom de língua. E não é. Quando o crente é batizado com o Espírito Santo, ele pode ser batizado, fala uma língua como evidência do batismo, mas isso não é dom. Não é ainda o dom de língua. Quando eu era jovem, eu com Augustinho, que era presbítero da Central, a gente ia muito para uma congregação e lá tinha uma irmã que falava a língua o tempo todo, o culto inteiro e todo dia. Só que ela de lá que fala tanto essa língua, já aprendeu as palavras de língua. E ela dizia assim: alaracida, laracida, calcida e gloriz. Isso, a vida dela todinha, ela falou língua, essas palavras. Vou repetir, ela dizia 2 vezes, alaracida, laracida, Clacilda, que parecia o nome de uma pessoa, Clacilda e gloriz. Não dizia outra coisa. Isso não é porque essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo, mas não recebeu o dom de língua. Porque teve apenas a evidência do batismo com o Espírito Santo. Certo. Porque o dom de língua é justamente aquela variedade que aqui o comentarista apresenta com variedade de língua. E Paulo mesmo apresenta com variedade de língua. Que é aquela capacidade do crente falar línguas estranhas de várias palavras diferentes. Isso Sim. É o dom de língua. O dom de interpretação já é muito claro que a pessoa escuta essa mensagem em língua estranha, porque é interessante, Ananias, que quando Paulo ensina no capítulo 14, ele diz, procurar com zelo os melhores dons. Aí a gente pergunta, tem um dom melhor do que outro? Para a igreja tem. Ninguém é edificado escutando língua estranha. Se alegra porque sente a presença de Deus, mas não se edifica com língua estranha. Por isso vem o dom de interpretação, de transformar essa língua estranha numa mensagem que seria a mesma mensagem profética, do dom de profecia. O segundo, que eu estou dizendo o contrário, mas o segundo bloco dos dons espirituais, isso tem alguma coisa a ver, são os dons de poder. Isso. Que são
Ele coloca aqui o dom da fé, o dom da fé, dons de curar. Eu estava procurando aqui. E dom de operação de maravilha. Que eu estava procurando aqui, é o dom da fé. É fé, curar e operar maravilha. Aí a gente pergunta, se Deus tem um dom de curar, mas Deus só cura pelo dom? O que você acha? Não. Não. O dom da fé é um dom do Espírito. Só tem quem tem batismo com o Espírito Santo, porque está vinculado ao Pentecoste, a fusão do Espírito. Não é o Pentecoste, o Pentecoste é só o fato, mas a fusão do Espírito. Mas Deus dá o dom de curar, para que alguém receba o dom de curar. Mas Deus não cura só pelo dom, porque Jesus disse, quem crê, por as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então é uma ferramenta a mais da igreja, mas não é a única forma. Operar maravilha, por exemplo, tem o dom de curar. Curar o enfermo não é uma maravilha? Mas é interessante que o dom de maravilha não está preso a um tipo de maravilha, a um fato de uma cura, por exemplo. A cura é uma maravilha. É uma maravilha, mas há o dom de operação de maravilha que é abrangente. Abrange. Que abrange a lei da cura, abrange outras coisas. Então, tem esse detalhe. Ótimo. Os dons de curar. Os dons de curar já é bem comentado que está no plural porque tem várias formas de curar. Agora, o dom de revelação, Ananias. Agora indo para o primeiro. Para o outro grupo, né? Porque ele coloca como primeiro. Eu voltei. Isso. Eu fiz só para deixar esse comentário para ele chama dons de revelação. Dom de revelação. E só para deixar claro aqui quais são. É palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Você vê, palavra da ciência é um dom de manifestação de conhecimento sobrenatural pelo Espírito Santo, de fatos, causas, ensinamentos, etc. É um dom, uma manifestação sobrenatural. No meu entender, eu disse a você que não é que seja contra, é porque eu não compreendo que Deus só dê esse poder sobrenatural de entender pelas palavras da ciência a quem é baseado com o Espírito Santo. Porque tem crentes que não é baseado com o Espírito Santo e é possuidor de conhecimentos sobrenaturais que não dá para você encontrar em outro canto, a não ser num dom de Deus. O próprio aprofundamento das Escrituras estaria enquadrado? É aí que eu quero chegar. Porque, Ananias, o que dizer do meu caso? De uma pessoa que, como você sabe, eu fui criado no interior, na agricultura, não estudei, a gente já conversou muito sobre isso, não estudei. Até agora, irmão Isaac, só abrindo um parênteses, quem ainda não conhece o senhor e está assistindo o vídeo, talvez estivesse pensando que o senhor tem formação teológica ou alguma outra formação superior, né? É verdade. Mas o senhor já está tocando no ponto. Eu estou tocando no ponto. Eu tenho hoje, eu quero dizer aos irmãos também que não tenho oportunidade de ver, que vocês notam que estou falando com dificuldade, mas não é por falta da segurança do conhecimento. É pelo meu problema de saúde, problema de Parkinson, que hoje eu tenho dificuldade de falar. Sim. Você sabe disso. Mas o que eu digo, como você sabe, eu não estudei. Todo mundo se espanta. Não teve a oportunidade de um estudo formal. Nunca fiz um curso de teologia. Sou praticamente alfabetizado. Mas a quem eu atribuir, Ananias, eu poder chegar ao nível de ser considerado por teólogo, por pessoas de conhecimento, pastores, coordenadores de setor, que ao encontrar com outros amigos, testemunham do quanto a minha pessoa foi importante, do ensino, me ter como professor, e sem ser na minha presença, eu tenho conhecimento das pessoas. Sim. Esse conhecimento, eu devo isso a quem? Se não a uma ação sobrenatural de Deus na minha vida. É mais ou menos baseado nisso que eu acho que esses dons de revelação não estão vinculados ao batismo com o Espírito Santo. Especificamente vinculados. No caso dos dois. Do da palavra da ciência e do da palavra da sabedoria. Da sabedoria. Mas o dom de discernimento dos espíritos, esse sim, poderia estar vinculado ao batismo. É interessante, irmão Isaac, essa abordagem, porque dificilmente, pelo menos eu ainda não tinha, nesse tempo todo que a gente está aí, pensado nisso, né? Eu não tinha ouvido ninguém
fazer um comentário nesse sentido, né? Às vezes eu fico... Então é no mínimo curioso essa colocação Às que vezes eu o senhor fico traz. perguntando a mim mesmo, que era da Estea Deb, por que isso? Ele disse, Isaac, conhecimento bíblico é para quem Deus revela. Ele me disse essa palavra que eu nunca esqueci. Às vezes já aconteceu fatos comigo, Ananias, que eu fico entre a cruz e a espada. Uma vez eu estava na porta da igreja e chegou uma irmã para mim e disse, mas Isaac, eu vim lhe perguntar sobre isso porque eu perguntei ao pastor fulano de tal, que era um pastor de renome que a gente tem, que é pastor do campo, foi pastor Soldado 2, amigo da gente, você conhece muito bem, não vou citar o nome por questão de ética. Ele disse, eu fui perguntar ao pastor fulano de tal, que era o nosso pastor da igreja, ele disse que eu viesse perguntar a você, que o que você dissesse eu podia acreditar. Eu fiquei, meu Deus do céu, que responsabilidade eu tenho agora. Mas era o reconhecimento. Era o reconhecimento. Do pastor. Era o reconhecimento do pastor reconhecer. Do dom da palavra da sabedoria ou do dom da palavra da ciência que o senhor tinha, que estava sobre a sua vida. Porque aí eu vi que a confiança que ele tinha na minha resposta. Sim. De que eu daria à ovelha, ao irmão da igreja, uma resposta que ele assinaria, sendo dada por mim, sem saber qual era a resposta. Então, são essas coisas que a gente só descobre vivendo. Então, esse dom da palavra da ciência, eu acho que às vezes eu pergunto, mas por que isso? Porque tem uma coisa tão profunda na minha mente, no meu intelecto sobre ensino bíblico, que eu estou na igreja, escutando o pastor ensinar, e ele toca em assuntos, eu me lembro de outro e eu fico inquieto, porque a minha mente está lá na frente, em outras respostas, em outros textos, paralelos, semelhantes, tratando do mesmo assunto, dizendo a mesma coisa. Que comumente alguém que se debruça sobre o estudo daquele determinado assunto não consegue alcançar. Pois é. Então, Ananias, deixando bem claro, nós temos então... O senhor me lembrou agora, mas aqui, o caso do pastor Francisco Raimundo, que nós líamos determinados textos bíblicos e quando ouvíamos ele ministrar sobre aquele texto bíblico, a gente ficava se perguntando como é que ele conseguiu extrair esse conteúdo daí. Porque eu já li tanto texto e não vi isso, né? Mas ele conseguiu ver. É justamente esse dom de revelação. Agora você vê, você não conheceu o princípio de Francisco Raimundo, que eu alcancei, de quando Francisco Raimundo começou a ser auxiliar, quando se casou, na de São Rosário. Francisco Raimundo tinha um segredo com ele. Você não imagina o quanto Francisco Raimundo era humilde para procurar outros amigos, outros irmãos, para me procurar muitas e muitas vezes em São Rosário, me procurar na escola dominical ou antes de culto, me procurar para me fazer perguntas, procurar e buscar auxílio para entender determinado texto. Eu admirei muito o pastor Francisco Raimundo, mas não sabia que ele tinha feito o que eu também fazia, né? Me procurar para dirimir alguma dúvida sobre algum texto bíblico. Não era dizer, fazia a mim, não. Ele fazia a todo mundo que ele podia. A todo leitor da Bíblia que se debruçava, que gostava de discutir, de estudar a escola dominical, que ele presenciava que a pessoa tinha uma noção da Bíblia, ele não perdia tempo em procurar auxílio. E essa humildade dele, essa sede, ele tinha uma fome de aprender. Isso foi que levou ele a se aprofundar do conhecimento bíblico, principalmente a humildade. Amém. Esse detalhe da vida de Raimundo. Então, Ananias, fica bem claro nessa lição que existem dons naturais, os dons ministeriais, inclusive de profecia, que Deus deu à igreja, deu o elemento às igrejas, porque ele disse, ele mesmo deu isso para isso. Ele não usou as pessoas como dom, ele fez das pessoas uma dádiva. É interessante isso. Ele disse, ele mesmo deu uns para isso, para todas as funções que nós citamos aqui. São os dons ministeriais. Agora, nunca podemos confundir nem os dons espirituais com os dons ministeriais, e muito menos confundir a profecia de Romanos, de Efésios e de Atos dos Apóstolos, confundir com o dom de profecia. Dom de profecia é um dom que Paulo recomendou que os crentes buscassem, com zelos, que ele chamou de melhores dons, porque ele deixou bem claro que o dom de língua alimenta, edifica o que fala a língua, mas não edifica a igreja.
E o dom de profecia tem como objetivo edificar a igreja. É um dom de profecia. Agora, o profeta não é o dono do dom de profecia. Não é quem usa o dom de profecia. O profeta é aquele que Deus escolheu ele para ser profeta. E deu a ele mensagens proféticas. Não é o dom de profecia, não é o ministério profético. Não é o dom profético ministerial. Deixa bem claro isso. Amém. Maravilha esses esclarecimentos que o senhor trouxe. E aí fica como subsídio, né, teológico para os irmãos que irão ministrar as lições desse trimestre, que é um assunto bastante proveitoso e atual, né, para a igreja dos nossos dias. Porque, Ananias, às vezes eu vejo as pessoas facilmente, com muita facilidade, distorcer os ensinamentos. Uma vez um diácono, que é amigo da gente, um irmão lá de Soledade 2, disse: Deus não deu dois ao elemento, não deu dois ao elemento, deu à igreja. Eu chamei e disse: não, você está errado. Deus deu os dois ao elemento. Agora, o Espírito Santo, a Bíblia diz, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vê dizer que estavam todos reunidos e todos foram cheios. Aí foi a igreja. Aí ele deu o batismo do Espírito Santo da igreja. Todos receberam. Agora, quando você vai lendo o texto, diz: e foram repartidos a cada um segundo a proporção da fé. Os dois foram repartidos ao elemento. As pessoas individuais, os dois são repartidos a cada um. E Paulo deixou bem claro: todos não profetizam, todos não têm o mesmo dom, porque os dons é distribuído a cada um segundo a medida da fé. Amém. É diferente, a gente não pode confundir. Amém. Obrigado, irmão Isaac, pelo comentário. Tá certo? Obrigado pela oportunidade. Nós vamos repetir essa atividade. Vamos repetir porque eu sei que o senhor tem muitos outros assuntos para a gente aprofundar, muitos assuntos bíblicos. Deus abençoe os irmãos e aguardem os próximos vídeos.